Fala galera do canal, um Alvinegro no Sul, tá? Vamos falar aqui do pós-jogo Ceará e Palmeiras, mas antes de falar, eu ia pedir pra vocês deixar o like, tá pessoal? E se inscrever no canal pra ajudar na divulgação do canal. Então pessoal, vamos falar aqui do jogo. Como sempre, né, o Ceará começa bem melhor as partidas, que é uma característica do time do Léo Condé. Começar bem as partidas, é um time muito agressivo na partida. Mas com o decorrer da partida, se o Ceará não fizer o primeiro gol, que é o que geralmente aconteceu contra o São Paulo, Vasco, Grêmio, o Ceará começa no começo da partida fazendo o gol, o que não aconteceu hoje, o time normalmente ele vai decaindo, vai definhando. Esse é um dos problemas do time. E o Ceará tomou um gol, né, gente, idêntico ao que tomou contra o São Paulo. Idêntico, da mesma forma. Falta ali do lado esquerdo do campo, cruzamento pra dentro da área e o jogador cabeceia sozinho. Gustavo Gomes cabeceia sozinho dentro da área. Gente, eu peguei aqui um retrospecto. O Ceará já tomou gol de cabeça contra o Juventude, contra o Vasco com o Verratti no final do jogo. O Juventude e seu Mandaca cabeceou sozinho. Verratti não precisou nem pular pra cabecear. São Paulo da mesma forma. Palmeiras idêntico ao do São Paulo. Contra o Bragantino eu não me lembro se o Ceará tomou gol de cabeça, não me recordo agora. Mas não é possível que o Ceará tome 2 gols idênticos na mesma partida, com diferença de 3 dias. Eu fico me perguntando, isso não é ajustado na hora do treino? Isso não é conversado, não é puxado um vídeo do gol que o Ceará foi tomado? Olha, esse gol aqui nós poderíamos ter feito isso, isso e isso. Eu fico me perguntando, isso é feito? Quero acreditar que sim, tá? Quero acreditar que sim. Pois foi um gol idêntico, da mesma forma, tomado, da mesma forma. E o Ceará, né, começa atrás qual o problema que eu falei pra vocês no vídeo anterior? O Ceará teve o problema agora, dessas partidas recentes, de começar atrás da partida. Não me recordo de nenhum jogo que o Ceará tenha feito, agora na Série A, de times de primeira divisão, que o Ceará tenha começado perdendo. Esse foi o primeiro jogo que o Ceará começou perdendo. E a gente busca ver uma reação do time, como é que o time vai reagir começando perdendo, entendeu? Mas o time do Ceará é um time que definha. Com o passar dos minutos, ele vai definhando no jogo. Começa muito bem, agressivo, mas ele vai definhando. Vai definhando. O Pedro Henrique, o melhor jogador da partida, tá? O melhor jogador da partida, mas ao mesmo tempo que ele era melhor, ele também tinha. Ele dava erros cruciais. O que acontecia? Na hora do contra-ataque, quando era para tocar e passar, ele segurava muito a bola. Uns 3 contra-ataques ele perdeu assim. De ele segurar muito a bola. Pedro Henrique, toque e passa, cara. Toque e passa, contra-ataque tem que ser rápido. Não pode o jogador segurar muita bola. Aí o jogador do Palmeiras vinha, ele pegava e fazia a falta. Parava o contra-ataque. Uns 3 contra-ataques assim. Que o Pedro Henrique tomou más decisões. Mas mesmo assim, ele foi o nosso melhor jogador enquanto esteve em campo. No primeiro e no segundo tempo. Lucas Mugni fez um primeiro tempo ali muito mal. Não me lembro de ter visto assim poucas vezes o Lucas Mugni pegou na bola assim, que fez diferença. Uma ou outra vez ele tem uma jogada de corpo dele que ele segurava a bola ali, passava de 2, 3 jogadores, mas não apareceu muito no jogo. Fernando Sobral também muito mal. Fernando Sobral nervoso, tá? Fernando Sobral que até pra dominar a bola tava com dificuldade, tá? O jogo contra o Palmeiras, Fernando Sobral nervoso. E o que eu vou falar desse juiz, tá, gente? É um juiz FIFA, mas com muita falta de critério. Eu fiz até algumas anotações dele que as mesmas faltas que ele marca pro Palmeiras, ele não marca pro Ceará, tá? E é impressionante, tá? É impressionante como o time do Palmeiras é beneficiado. Parece que o juiz ele tem medo de apitar contra o Palmeiras. Já vai receoso, entendeu? O que deu pra perceber foi o juiz, além disso tudo, tá? Lucas Mugni mal, Fernando Sobral mal. O time do Ceará defiando em campo. Ainda tinha um juiz minando o time. Entendeu? Cara, assim, ó. Sem comentários, tá? Já tô cansado de falar de árbitro aqui. Vai ser sempre isso aí, enquanto o seu Edinaldo for presidente da CBF. Mas o cara é com extrema. E o cara é FIFA, tá? E o cara é FIFA, com extremamente falta de critério. Um árbitro FIFA
com falta de critério, cara. E tanto é que teve uma falta num dos últimos lances ali da partida, uma falta no William Machado, tá, gente? Foi meio que uma cama de gato ali que o jogador do Palmeiras fez, e ele não marcou. Eu duvido aqui que se fosse pro Palmeiras ele não marcaria. Ele marcaria, gente. É porque, gente, a gente vê que tem um peso na camisa, sabe? A gente vê, eu percebo isso até no Campeonato Cearense também. Quando o Ceará vai jogar contra o Maracanã, contra esse time do interior também. Mas não tem como tirar isso da cabeça do árbitro, né? Não tem como tirar isso da cabeça do árbitro. Você vê que ele meio receoso vai marcar algumas faltas pro Ceará e pro Palmeiras, ele ia lá e marcava. Ele ia lá e marcava. E esse foi o primeiro tempo, tá? O Ceará terminou ali pressionando e tal no primeiro tempo, mas o Ceará começou bem no começo da partida. No meio da partida ali, o Palmeiras foi tomando conta da partida. E no finalzinho da partida ali, o Ceará tentou ali, meio que na base do abafa ali, todo mundo pra cima, tentar alguma coisa ali, algum gol. Na volta pro segundo tempo, o Pedro Henrique tentando muito, e o Pedro Henrique jogando muito, mas também muito nervoso, já tava com cartão amarelo. O Pedro Henrique tentando muito, o melhor jogador assim do Ceará. Mas o que acontece? O Ceará, gente, ele também tava perdendo a primeira e a segunda bola ali no meio campo. E a gente sabe que é extremamente importante o time ganhar a primeira e a segunda bola. O time que domina o campo, o meio de campo ali, ele domina o jogo. E o Ceará não tava dominando ali o meio de campo. A bola tava ficando sempre pro Palmeiras. Aí ficava difícil o Ceará ter que recuperar essa bola. E quando o Ceará recuperava, ou quando era um ataque do Palmeiras, o Ceará tinha que reconstruir lá de trás. E você ganhando ali a bola no meio de campo, você já começa a construir ali do meio pra frente. E o Ceará tava com essa dificuldade de ganhar a primeira e a segunda bola ali no meio de campo. E o Sobral continuou o segundo tempo mal, foi trocado pelo Lourenço. E o que acontece? Que eu fiz até as anotações aqui. O Léo Condé, ele tem que começar a mudar o esquema tático, tá? Que esse esquema tático do Ceará já tá ficando manjado. Ele tem que mudar o repertório. É sempre as mesmas substituições, é sempre o mesmo modo de jogar. Eu fico assim pensando, será que o Léo Condé não tem outra forma de jogar? Porque a gente sabe como é que o jeito que o Ceará joga. É Pedro Raul ali e os dois pontas aqui. Lucas Mugni aqui, dois volantes aqui, laterais, zagueiro e goleiro. Essa é a forma é a formação tática do Léo Condé. E tem que mudar isso, cara, porque a gente vê uma diferença de marcação nesses últimos jogos agora. Tá? O Ceará não é mais nenhuma surpresa pra Palmeiras, São Paulo, Corinthians. A partir de agora, todos os times que vão jogar contra o Ceará vai saber que o Pedro Raul tá em boa fase. Entendeu? Vai saber que tem um ponto ali, o Galeano, que gosta de correr pela direita. Vai saber que tem o Pedro Henrique pela esquerda. Tá? Eu acho que a gente tem que mudar alguma coisa ali no esquema tático. Talvez uma variação de esquema tático. Tá? Pra não ficar sempre essa mesmice. Tá? As mesmas substituições, a mesma coisa. Porque daqui a pouco, se a gente não variar, qualquer time vai vir marcando o Ceará, porque já sabe como é que o time joga. Entendeu? Fica mais fácil de anular os jogadores. Tá? E era visível assim, com o passar do tempo, o decorrer do tempo, era visível. O Ceará fazia substituições. O Ceará, quanto mais tirava os titulares e botava os reservas, o Ceará ficava sem força pra reagir. Ficava sem força ali pra reagir na partida, pra empatar o jogo. Tá, como eu falei assim, o Pedro Henrique, ele foi um dos... Tanto é que no primeiro tempo, eu me lembrei agora, no primeiro tempo, de uma chance que o Ceará teve claríssima, quando tava 0x0 o jogo. Com o Pedro Henrique, que a bola sobrou ali, o Matheus Bahia bateu ali na lateral, a bola sobrou dentro da área, o Pedro Henrique pegou de primeira, mas pegou mal na bola. A bola veio meia chamuscada assim, e o Pedro Henrique bateu na bola e pegou mal. Vamos ver aqui as estatísticas, gente. As estatísticas do primeiro tempo, o Ceará terminou até com maior posse de bola. Na real, o Ceará terminou o jogo com maior posse de bola. Tá, finalizações 9x4 pro Palmeiras no primeiro tempo. Tá, a gente vê aqui nesse retrospecto o Ceará começando bem no primeiro tempo, mas ali no meio termo ali o Palmeiras controlou o jogo e no final do jogo do primeiro tempo o Ceará terminou melhor.
E no segundo tempo, o Ceará começou, ali até os 10 minutinhos, o Ceará começou melhor, mas o Palmeiras foi o dono todo do jogo da partida. Foi o dono do jogo da partida. Controlou bem o Ceará. O Ceará tentou até algumas vezes ali no final, com o Guilherme, com o Lele, e à medida que o Ceará botava jogadores pra jogar, a gente via que não tinha força pra empatar. A gente via essa finalização aqui 9-3, ao meu ver, no segundo tempo, ao meu ver, são finalizações. Isso aqui é ilusório, tá? É uma coisa ilusória. Finalizações não quer dizer que você tenha o controle total da partida, que você tá pressionando pra empatar. Apesar do Ceará finalizar, mas não era chutes com perigo, entendeu? Era lances ali que você ao redor da área, mas você via que o Palmeiras estava bem defensivamente. O Palmeiras estava se defendendo bem. E o jogo terminou com a finalização de 13-2. Pra vocês verem, foi um jogo parelho, tá? Apesar de umas de chances ali do Ceará que o Ceará não aproveitou, mas as finalizações terminou parelho, 3-12 pro Ceará. No final do jogo a torcida não vai ao time, que eu fiquei observando isso, se a torcida vai ao time. A torcida não vai ao time. A torcida, eu acho que ela entendeu agora qual é. Ela tem que entender. Se ela não entendeu, ela tem que entender. A nossa briga. A nossa briga é pra quê? Deu pra ver hoje que a nossa briga é pra não cair, tá, galera? Nos começos da Série A, eu tava até meio que iludido, assim. Eu confesso, eu tava iludido com os resultados que o Ceará dava pra ter feito melhor. Mas à medida que você vai pegando um Palmeiras, um Flamengo, esses times mais qualificados, e você vai vendo as substituições que o Ceará vai fazendo, e as substituições que o time adversário vai fazendo, dá uma desanimada, entendeu? À medida que vai mudando o jogo, você vê o Ceará substituindo e não muda o jogo. Você vê outro time substituindo e muda o jogo. E a gente vai entendendo que a nossa briga é essa ali mesmo, é na parte de baixo. Pode acontecer do Ceará brigar por uma Sul-Americana também, que praticamente quem não é rebaixado vai pra Sul-Americana, ou brigar por Libertadores. E depois de 25 jogos o Ceará perdeu a invencibilidade, né, galera? A gente sabia que isso ia acontecer, podia ser contra o Palmeiras, a gente sabe. E é até bom a gente perder, ao meu ver, é até bom a gente perder essa invencibilidade pra não ficar aquele negócio de aquele peso, sabe? Ah não, a gente não perdeu ainda e tal, não sei o que. Tá, perdeu. Mas bola pra frente que sábado já tem jogo contra o Vitória, tá? Sábado não, vai ter jogo contra o Vitória já. Sábado, se eu não me engano, vai ter jogo contra o Vitória. E vamos ter que ganhar, tá? Agora vamos virar a chave. Série A agora, tá? Teve 2 jogos em casa, um empatou. E agora contra o Vitória vamos em busca dos 3 pontos. Virar a chave, virada de chave. Então é isso, galera. Isso foi a análise, assim, do jogo. Sexta-feira à noite ou sábado pela manhã. Talvez eu traga, talvez não. Eu vou trazer mais um pré-jogo aí do Vitória, as prováveis escalações. Vou postando shorts aí do decorrer. Talvez não, vou postar agora short da coletiva do Léo Condé, que eu não assisti. E é isso, galera, tá? Valeu e até mais.